Bom dia a todos. Nós tivemos hoje a primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre Emprego do G20. Nessa reunião, a gente discutiu as prioridades definidas pela presidência brasileira, mas também as prioridades definidas pelo ministro Marinho do Trabalho e Emprego, especificamente para esse grupo de trabalho. A gente também discutiu as entregas concretas propostas, porque essa presidência do G20, a nossa presidência do G20 tem a intenção de ser uma presidência que entregue propostas e realizações concretas. Também falamos um pouco sobre uma coleta de dados que a gente faz anualmente no âmbito desse grupo de trabalho, algumas mudanças que a presidência brasileira está propondo, muito interessantes, por sinal. Também falamos da nossa intenção de construir, finalmente, depois de 2 anos sem uma declaração de ministro, por umas questões de alguns impasses geopolíticos na declaração, a gente manifestou a nossa intenção de ter uma declaração de ministros este ano. E a gente recebeu os comentários dos países membros, dos países convidados, dos organismos internacionais, dos grupos de engajamento que estavam presentes e dos parceiros, né? A gente convidou alguns parceiros brasileiros, alguns grupos de trabalho parceiros, como o das mulheres, por exemplo, que tem tudo a ver, uma sinergia muito grande com o nosso. E além das prioridades da presidência brasileira, que a gente já sabe decor, mas não custa reforçar, que é a inclusão social, o desenvolvimento social e a reforma dos organismos de governança internacional, a gente apresentou as prioridades específicas do grupo de trabalho sobre o emprego. São elas: a criação de emprego de qualidade e a promoção do trabalho decente para garantir a inclusão social e também para combater a pobreza. A necessidade de uma transição justa em face das transformações energéticas digitais que o mundo está passando. Aqui, transição justa significa não deixar ninguém para trás, significa formação de trabalhadores para um mundo do trabalho que está mudando, trazer pessoas que estão, por exemplo, numa atividade extrativista, que precarize o meio ambiente, para não deixar ninguém para trás em face dessa transformação, inclusive climática, né? Aqui também a outra prioridade são as tecnologias como meio de melhorar a vida, a qualidade da vida de todo mundo. Já faz algum tempo, nesse grupo de trabalho, nós temos falado muito sobre trabalho por plataformas digitais, e o ministro Marinho decidiu que a gente devia ampliar esse debate para falar de tecnologia, o impacto da tecnologia no mundo do trabalho como um todo. Outro tema que também já se repete há algum tempo, desde a presidência da Austrália, que é a igualdade de gênero, também vai ser mantido por nós mais um ano, e o ministro Marinho, mais uma vez, decidiu ampliar para falar da promoção da diversidade no mundo do trabalho, né? As entregas concretas que a gente está querendo ter para esse ano, especificamente para o grupo de trabalho sobre emprego, é um repositório de políticas de proteção social dos trabalhadores, pedir que os membros e convidados apoiem a coalizão global da OIT pela justiça social, também pedir para que a gente encorajar os membros a aderirem à coalizão internacional pela igualdade de pagamento, que é uma iniciativa da OIT, da ONU Mulheres e da OCDE. E também a gente vai restaurar o subgrupo de trabalho sobre desigualdades e sobre o ganho do trabalho, o rendimento do trabalho. E, como eu disse, a gente quer muito ter uma declaração esse ano, esperamos que a gente tenha, e a gente apresentou algumas mudanças na coleta de dados que a gente faz todo ano, no âmbito desse grupo de trabalho, e é uma coisa de que a gente está muito orgulhoso, que esse ano a gente vai ter os dados divididos por gênero, que sempre teve, né, sexo, mas a gente também vai coletar os dados divididos por raça, orientação sexual e, se a gente conseguir, identidade de gênero. Então, a gente está muito orgulhoso de trazer essa mudança para a coleta de dados, para a construção dos relatórios que a gente vai ter sobre o mercado de trabalho no âmbito dos países do G20, sobre a mulher no mercado de trabalho e sobre os jovens no mercado de trabalho. Bom, esse foi um resumo da reunião de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou disponível. Que propostas efetivamente foram colocadas para esses
participantes e, em média, quantos países participaram dessa reunião hoje? A gente estava com 50 quase mais de 50 delegações, entre países membros, países convidados e organismos internacionais participantes. Eu posso te passar esse dado especificamente depois, porque de cabeça eu não vou me lembrar, mas a gente estava com 50 delegações. E as propostas que foram apresentadas foram essas a que eu me referi, as prioridades, né? Trabalho decente, a promoção do trabalho decente para a inclusão social e combate à pobreza, as tecnologias como meio de melhorar a vida de todos, equidade de gênero e diversidade no mundo do trabalho. Eu estou esquecendo uma, peraí. Vou pegar minha colinha aqui rapidão. E a transição justa, né? Que a gente faça essa transição justa para uma economia verde, uma economia sustentável, sem deixar ninguém para trás. Os riscos, as pessoas que estão em risco, sem deixá-las para trás. E a gente propôs a criação também do repositório de políticas de proteção do trabalhador e chamou os países para aderir às coalizões da OIT. Quais são as realidades, né, que vocês querem, que mais chamou a atenção, que vocês querem com essas metas, com esses temas, trazer transformação para a gente? As prioridades estabelecidas pela presidência, pelo presidente Lula, estão muito alinhadas com as nossas prioridades do mercado de trabalho, porque essa inclusão social, o desenvolvimento sustentável e até, de certa forma, a reforma dos organismos de governança internacional têm sido abordadas pelo nosso grupo de trabalho. Aqui, inclusão social tem tudo a ver com um trabalho decente, né? Então, a gente está querendo que as pessoas tenham trabalhos formais, que o ganho do trabalho seja um ganho digno, que um trabalhador ele tenha direito não só a trabalhar para comer, para sobreviver, mas que ele tenha direito a lazer, acesso às coisas, à cultura, esse tipo de mudança que a gente está querendo pelo menos colocar uma semente trazendo esse tipo de discussão. O desenvolvimento sustentável, a nossa parte seria conduzir os trabalhadores, especialmente os mais vulneráveis, para a transição justa, no sentido de que essas pessoas não fiquem deixadas para trás, não sejam excluídas durante mudanças climáticas ou de tecnologia, ou energéticas, inclusive, né? E quanto à reforma da governança das instituições de governança internacional, eu não sei se eu posso afirmar isso categoricamente, eu teria que confirmar com a minha equipe, mas nós convidamos muitos países do sul global para participar do nosso grupo de trabalho. E o Brasil convidou muitos países do sul global para o G20, e a gente convidou mais países ainda, né? A gente convidou 5 ou 4, gente? 4? 4 países a mais, fora dos convidados da presidência, para debater e para estar junto com a gente nessa discussão. Então, acho que as prioridades da presidência brasileira e tudo que está sendo proposto de alteração de realidade ali estão muito em linha com o trabalho do nosso grupo de trabalho. Uma dúvida assim, mais específica, técnica, não sei se tem. Como é que funciona? Vocês definem as prioridades, e qual é o próximo passo? Nós definimos as prioridades, né? A presidência define as prioridades, o grupo de trabalho define as prioridades, e a gente começa a debater as prioridades, né? A gente apresenta para os países e debate as prioridades. Eles vão apresentar também políticas que eles tenham relacionadas a essas prioridades. Então, em seguida, a gente vai construir uma declaração de ministros em que constará o compromisso dos ministros do Trabalho, Emprego e Seguridade Social do grupo do G20 relacionado às nossas prioridades, e essa declaração é apresentada na cúpula de líderes, para os líderes de Estado. É mais ou menos esse o nosso trabalho. Mais uma questão. Quando vai ser a próxima reunião presencial? A gente tem visto que outros grupos da Trilha Champas já tem umas datas previstas. E, por exemplo, sobre 2 casos que o Brasil sempre fala, o combate ao trabalho análogo à escravidão, a questão de equidade de gênero, mesmo salário para remunerar funções parecidas. Como isso tem sido percebido pelo grupo?
nesses dias de encontro? Análogo à escravidão e equidade de gênero. São dois temas que são muito bem-vindos, né, nesse grupo específico sobre emprego. Nós temos uma rede de saúde e segurança do trabalho que se encontra de maneira lateral ao nosso grupo de trabalho, que é formado pelos Ministérios do Trabalho do grupo, e eles estudam e elaboram estudos e apresentações relacionadas ao combate ao trabalho infantil, à inspeção do trabalho no geral, ao combate ao trabalho análogo ao escravo. Então, quase esse tema especificamente é uma unanimidade no grupo. E também com relação à igualdade de gênero, nós não percebemos nenhum, eu acho que as meninas podem me ajudar a me corrigir, mas dessa vez não houve nenhuma resistência. Foi aceito por todos os países que pediram a palavra, todos os países membros estão muito abertos. Já faz algum tempo que a gente vem coletando dados do mercado de trabalho direcionado ao trabalho da mulher, à equidade de gênero. A nossa reunião vai ser em março, no final de março, a reunião presencial, 27 e 28 de março, aqui em Brasília, e ela vai tratar só dessa nossa prioridade a respeito da igualdade de gênero e a promoção da diversidade no mundo do trabalho. A gente vai aproveitar o mês da mulher, a gente vai aproveitar que a gente vai fazer o lançamento no âmbito do Ministério do Trabalho do nosso primeiro relatório de transparência, depois que a lei de igualdade de pagamento foi aprovada e entrou em vigor. Então vai ser um momento muito interessante essa reunião de março, especialmente para essa questão de gênero que você levantou. Mara, do site do G20, tendo em consideração as diferentes realidades dos países do fórum, como você avalia que foi aceita as atividades brasileiras apresentadas aqui? Olha, nós não tivemos nenhuma resistência com relação às prioridades. Eu acho que é um grupo muito heterogêneo, mas que ao mesmo tempo se encontra em alguns aspectos, né? Essa questão de trabalho decente para combater a pobreza, ninguém mais é uma ilha, né, Mara? A pobreza ela não fica mais isolada num país, a gente sabe que ela vai de um país para o outro. Então, até os países mais chamados desenvolvidos estão interessados em debater esse tipo de coisa por causa das questões de migração, né? Então, a aceitação foi muito, muito boa de todos os membros e de todos os convidados, com pequenas questões a respeito da questão LGBTQIA+, mas muito pormenorizado, nada muito com relação às prioridades que nós estipulamos, a aceitação foi geral, ainda bem.